Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana no quadro Saúde é o que interessa do programa Encontro Marcado, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre uma infecção também, assim como na semana passada, só que dessa vez o trato urogenital. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a infecção uterina, também conhecida como piometra. Bom, pessoal, a piometra é bastante comum dentro da rotina médico-veterinária. Ela acontece em cadelinhas não castradas. Então, sim, a maneira de se evitar de maneira profilática que haja uma infecção uterina é a realização da castração, tudo bem? A castração ela acaba auxiliando bastante nesse sentido. Essa infecção uterina ela acaba ocorrendo porque a gente tem uma hiperplasia endometrial bastante grande. Então, o endométrio, a parte interna do útero, ela acaba ficando bem grandinha, essa parte hiperplásica, ela acaba ficando sendo muito nutritiva. Então, se você tiver uma infecção sistêmica que acaba chegando próximo ao útero, ou uma infecção ascendente que venha pela vulva, isso pode fazer com que você tenha uma infecção dentro do útero, que é o que a gente chama de piometra. A piometra, pessoal, ela pode se tornar um quadro de emergência cirúrgica, principalmente quando elas são fechadas, tanto aberta quanto fechada, é claro, porque ambas acabam gerando um quadro clínico importante nos pacientes, mas a piometra fechada, ela acaba sendo muito silenciosa. A piometra aberta, a gente chama ela de aberta porque a cervix fica aberta. E se a cervix fica aberta, aquele conteúdo purulento, ele acaba extravasando pela vagina e aparecendo na vulva do paciente, da paciente, no caso. A piometra fechada não. A cervix ela fica fechada. Então toda aquela quantidade purulenta, de pus realmente, fica dentro do útero, silencioso. Isso vai fazendo com que às vezes o paciente ele vá tendo aumento de volume abdominal. E esse aumento de volume abdominal vai acabando fazendo que o paciente tenha desconforto abdominal. E esse aumento de volume ele é uterino. Isso pode fazer com que o útero rompa por hipertensão. Então os pacientes que apresentem eventualmente infecções uterinas por piometra, ela sendo fechada, às vezes o diagnóstico ele pode ser simplesmente secundário à ruptura. A piometra ela se torna cada vez mais importante nesses pacientes, porque a piometra ela vai gerando alterações sistêmicas. A piometra vai fazendo com que o paciente apresente, às vezes, sinais inespecíficos, como vômito, diarreia, alteração do apetite e, às vezes, uma desidratação por conta de reduzir a quantidade de alimento, mas principalmente reduzir a quantidade de água. Então esse paciente pode chegar muitas vezes para a gente inapetente no atendimento, sem que a gente consiga necessariamente ter um sinal patognomônico. O sinal que acaba sendo patognomônico em relação à piometra é quando na região vulvar a gente tem secreção. Então essa secreção vulvar muitas vezes faz com que nós pensemos primeiro no processo de vaginite e depois também, é claro, no processo de infecção uterina. O diagnóstico acaba se dando principalmente pelo exame clínico do médico veterinário, mas também por exames ultrassonográficos. Por isso que é muito importante, se o seu paciente apresenta vômito, diarreia, alteração de apetite, que vocês levem imediatamente ao médico veterinário. Em cadelinhas não castradas, a piometra ela é um diagnóstico diferencial nessas situações. E é claro que a cachorrinha ela deve ser levada imediatamente ao médico veterinário. A piometra ela pode se tratar de uma emergência cirúrgica, tá bom, pessoal? E deve ser tratada dessa maneira. Então, muitas vezes o paciente ele chega, é diagnosticado por meio do exame ultrassonográfico, é estabilizado e é operado. Não é uma infecção que a gente trate pura e simplesmente com antibióticos. A gente trata com cirurgia. Além disso, alguns pacientes que são castrados, eles podem apresentar um tipo de piometra que nós chamamos de piometra de Coto. Isso pode acontecer quando sobra algum pedacinho de ovário da castração, ou mesmo em cadelinhas que têm ovários policísticos ou císticos em si. Às vezes esses ovários eles podem romper em algum momento, seja pela manipulação cirúrgica ou não, mas eles podem romper. E essa ruptura pode fazer com que um pedacinho desse cisto caia, por exemplo, no epíplon. Isso faz com que esse epíplon ele ajude a revascularizar, ou um pedacinho desse útero ajude, seja revascularizado, e esse paciente volte a ciclar. Então, continua com aquele comportamento de fêmea, continua ciclando, continua com a vulva inchando durante os períodos de estro. Então, isso pode fazer com que esse paciente evolua para um quadro que a gente chama de piometra de Coto, que é uma inflamação com infecção do coto uterino, da porçãozinha final do útero. Tá certo, pessoal? O tratamento ele é cirúrgico e trata-se de uma emergência
cirúrgica. Então, seu cãozinho, sua cadelinha, sua gatinha também, embora seja mais raro, mas pode acontecer, apresentou algum sinal clínico diferente, com ou sem secreção vulvar, leve imediatamente ao seu médico veterinário de confiança. Tá certo, pessoal? Muito obrigado!